Prazer estar recebendo aqui a deputada federal pela Bahia, Alice Portugal, deputada federal do PCdoB, uma deputada de muita luta, de muito trabalho, que tem uma contribuição imensa para o nosso país. E eu fico honrado em estar recebendo aqui a Alice Portugal para a gente poder bater um papo, conversar. Já muita gente aqui esperando a gente, Alice. Quero dar boas-vindas a você, em nome do povo maceiense, do povo alagoano, dar boas-vindas a você, agradecer a generosidade. Boa noite. Muito boa noite, Cícero. Quero abraçar a todos e todas que nesse momento te acompanham e eu tenho a honra de chegar nessa terra belíssima, talvez, né, a paisagem mais bonita desse país, isso vindo de uma baiana, né? Eu quero dizer que para mim é uma honra, é um prazer, pelas ideias que você apresenta, pelo vigor com que você se coloca, é uma satisfação estar com você nessa noite. Alice é farmacêutica, bioquímica, é servidora da Universidade Federal da Bahia, né? De muita luta, tem uma vida aí de luta em defesa dos trabalhadores, a gente fica muito honrado. Alice, a gente teve a aprovação recente do novo Fundeb, a gente sabe da sua atuação, da sua participação para que isso pudesse acontecer, e eu já agradeço aqui em nome de todos os alagoanos e de todos os brasileiros, né, os nossos pequenos, os nossos jovens, que vão ser beneficiados com essa sua atuação tão brilhante. Então, qual a importância do Fundeb para a educação, Alice? Explica para a gente. Bom, primeiro é dizer que esse fundo foi um raciocínio implementado há muitos anos atrás, ainda na década de 50, pelo grande educador Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, baiano, foi o idealizador da necessidade de algo que fosse fixo para financiar a educação no Brasil. E você sabe, Cícero, que a escola no Brasil é um advento jovem. Nós somos um país colonizado na Idade Moderna, mas com o pensamento do colonizador da Idade Média. Então, o Brasil tinha a escola de navegantes, a escola de Sagres, né? Que preparava aqueles que iam atravessar os rigores do Atlântico. Isso, todas as nossas províncias antigas do Nordeste tiveram essa experiência, em São Paulo. Depois, a Companhia de Jesus montou a sua praça. E até hoje nós temos escolas pelo interior do Brasil, especialmente no nosso Nordeste, que são escolas quadradas com o pátio no meio e a escola voltada para dentro e não para fora, para a sociedade. Isso tudo fez atrasar o ensino. Mulheres na educação só no fim do século XIX, início do século XX, a não ser escolas confessionais anteriormente. Então, foram mais de 250 anos de atraso para se ter escola do Brasil. Só com Pedro II nós tivemos o primeiro sistema educacional, que era um imperador esclarecido, voltado para as artes, para a ciência, né? E, obviamente, isso tudo deixou o país muito aquém, né, da formação de sua gente. Depois tivemos várias ditaduras no século XX, e 37, depois 46, depois 64, e agora, em 2016, um último golpe que o Brasil sofreu. Então, a educação é a primeira a sentir. E os mais pobres, os mais vulneráveis, os mais sensíveis, são os primeiros a sentir. Criou-se primeiro o Fundef, no governo de Fernando Henrique, com uma fórmula similar. Foi bom, adiantou muito o ensino fundamental, mas não pegava a creche, não pegava o ensino médio, não incorporava as especialidades, as linguagens educacionais. As especialidades para indígenas, quilombolas, adultos, que temos a maior quantidade de analfabetos no Brasil, são adultos que não tiveram a chance preliminar. E aí, no governo Lula, o primeiro governo Lula, criamos o Fundeb. E eu tenho a honra de ter sido uma das deputadas que inseriu o piso salarial nacional do professor do projeto do Fundeb. Foi exitoso, mas agora era uma lei, né? Era uma lei. E tem data finita para o seu funcionamento, dezembro de 2020. Se não aprovarmos, porque ainda falta o Senado, gente, se não aprovarmos, ficaremos com um vácuo de financiamento, porque, efetivamente, financiar 150, não é,
bilhões de reais, o orçamento público sozinho não tem sem a arrecadação fiscal. Por isso, o Fundeb é fundamental. Aprovamos na Câmara com grande festa e quase unanimidade, né? Apesar de um arranhão aqui, outro ali, mas quase unanimidade, só 7 votos contrários, e agora é o Senado, né? O fundo, portanto, financia a educação da creche ao ensino médio. Financia no Nordeste, nós temos mais de 80% dos municípios que recebem complementação para a garantia do funcionamento da sua rede. Ô, Alice, permita-me, o Fundeb, ali quando foi criado em 2006, né, depois regulamentado em 2007, ele foi previsto um período de 14 anos, não é isso? Exato. Ele tinha uma previsão, né? Então, por isso, da necessidade de agora, a gente ter um Fundeb e permanente, não é? Como foi proposto. Não é? Foi porque proposto e aprovado, né? Porque muita gente perguntando, mas a gente já tinha um Fundeb, só que ele tinha sido estabelecido, substituindo o Fundeb, mas por um período de 14 anos, não é isso? Exatamente. Me corrija se eu estiver enganado. E aí, terminaria agora em 31 de dezembro, não é isso? A gente, em dezembro agora, nós não teríamos mais esse financiamento. Exatamente. Se não tivesse essa atuação, não é isso? E você veja que essa proposta de emenda constitucional, a PEC 15 de 2015, 15. Quantos anos nós estamos para aprovar sem ter correlação de forças para tal? E aconteceu porque houve um congraçamento. Né? Então, gestores, secretários municipais, secretários estaduais, governadores, inclusive o de Alagoas participou, né? Foram muitos governadores, 20 governadores assinaram uma nota pela aprovação da matéria, e mais a força da luta educacional. Os sindicatos dos professores em todos os estados do setor público, né? A luta dos funcionários de educação e os estudantes. E hoje é dia do estudante. Eu quero, Cícero, aqui, nesse encontro com você, mandar um abraço para todos os estudantes alagoanos. Parabenizar todos os estudantes, né? E nós que temos coração de estudante, coração de estudante. Com essa juventude acumulada, né? Essa juventude que vai mudar sempre esse país, né? Que a gente acredita e aposta muito. Mas nós somos jovens, né, Alice? A gente tem assim, muita garra e muita força, o espírito jovem. Você demonstra isso todos os dias na sua luta, né, na Câmara Federal. A gente tem muito orgulho disso. Obrigada. É muito bacana. Estou recebendo aqui várias mensagens, viu? Já estou acompanhando. Inclusive, o camarada Oswaldo Napoleão está mandando uma mensagem aqui, dizendo: Alice Portugal, uma das deputadas mais conceituadas da Câmara dos Deputados. Parabéns, Cícero, por ter convidado a Alice. Está muito bem acompanhado, meu amigo. Sem dúvida alguma, Oswaldo. Na abertura eu disse, além de tudo, é uma honra receber a Alice aqui. Muito obrigada. Uma coisa que eu gosto muito de falar sobre o Fundeb, que dessa cesta de impostos, é que agora, com a pandemia, chegamos ao triste número, Cícero, de mais de 100 mil mortos no Brasil. É verdade. Por uma inépcia, uma atitude pouco séria do governo federal. Né? Estamos sem ministro há muito tempo e, infelizmente, isso levou a uma série de circunstâncias que gerou essa lamentável marca. E as escolas estão paradas. A verdade é que a escola pública não funcionou esse ano. Voltar a funcionar tem que ser com toda a segurança. Qual a sua opinião, Alice, sobre a volta às aulas? Você acha que já temos condições de voltar a ter aulas presenciais? Eu sei que Alagoas, porque eu estou acompanhando, está numa estabilidade para baixo, né? Está melhorando seus índices. Cícero, cada lugar é um lugar, mas não há dúvida que sem vacina e sem remédio, a vulnerabilidade é enorme. Criança pequena, vai trocar a máscara. Como é que você vai controlar, né? Não tem como controlar, né? As crianças se abraçam. Né? As crianças vão dizer, olha, a sua é rosa, a minha é azul, vamos trocar. Então, isso tudo leva a um temor muito grande sobre a saúde dos pequenos e da família. Com a juventude não é diferente, porque o transporte público, com toda a higienização, é muito difícil um controle. Então, o que é que eu sugiro aos pré-candidatos a prefeito, por exemplo? Vamos trabalhar essa digitalização. Ela não substitui a relação professor-aluno, o calor do ensino-aprendizagem, mas ela é fundamental para um momento inédito, em mais de 100 anos, que nossa geração foi premiada pela natureza de enfrentar um inimigo invisível.
Então, eu realmente não defendo a volta precoce. Acho que todas as medidas têm que ser tomadas. E nós sabemos no nosso interiorzão, né, Cícero? Na periferia das cidades, há escolas sem janelas, só com basculhantes. Há escolas com salas muito pequenas. E é É muito verdade, difícil manter o é distanciamento. verdade, Alice. E a gente percebe que com essa medida a gente pode proporcionar uma diferença ainda maior, um vácuo ainda maior entre a educação pública e a privada. Porque as escolas privadas, a maior parte dos alunos, né, e as escolas conseguem ter uma estrutura que possa vir a atender, até deixando um pouco de lado essa questão mais sanitária, a questão do risco da contaminação, que é muito grave, um vírus que a gente não sabe efetivamente o que pode causar. Você colocar um monte de criança numa sala fechada com ar-condicionado ligado, a gente não sabe ainda efetivamente as consequências, porque esse vírus tem mostrado a cada dia para a gente, né? A princípio seria muito mais grave só para idosos, e a gente está vendo agora pessoas jovens, infelizmente falecerem, e a gente não sabe o que pode acontecer, né? Com um monte de criança, é um risco muito grande, que não vale a pena correr esse risco. Para além disso, Alice, a gente tem ainda todo um déficit da escola pública. Aqui em Maceió, por exemplo, nós temos a rede municipal com escolas completamente desestruturadas, sem um aparato. Como é que esses alunos vão poder ir para uma sala de aula que não oferece a menor condição para que eles possam ter aula? A gente está colocando em risco a vida dessas crianças. Com certeza, e a eles serem também carreadores da contaminação para seus levar pais. Levar para casa, para os avós, para os pais. Exatamente. Ô, Alice, eu queria falar com você sobre a questão do orçamento da educação, né? Com a PEC do teto de gastos e a política do Paulo Guedes, né? A política econômica do Paulo Guedes. Como anda o orçamento para a educação? O que é que a gente tem hoje? Essa semana tivemos a triste notícia que ele, mais uma vez, cortará 1,4 bi da educação. Né? Isso das universidades e institutos federais. Atenção, o FAO, Instituto Federal de Alagoas, essa é uma realidade que a Andifes divulgou para todos nós, está pedindo que façamos, inclusive, audiências públicas em Brasília. Mas, nesse momento remoto, não estamos tendo condições de realizar essas audiências. E o que se discute lá, infelizmente, Cícero, permeia perda de direitos, privatizações, como hoje, o ataque à Caixa Econômica Federal, né? A Petrobras, que já está sendo atacada pelo governo Bolsonaro, e agora esse corte na educação, uma reforma tributária que, na verdade, pretende simplificar a cobrança dos impostos, mas não diminuí-los. E nós estamos tendo que diminuir carga tributária e não aumentar. Então, esse corte na educação é absolutamente temporâneo, em um tempo que a gente precisa tirar saúde, talvez educação e o auxílio emergencial do teto de gastos, porque senão nós não vamos pôr o Brasil em atenção aos que mais precisam. Então, essa será a nossa bandeira. Existe uma agenda para a educação hoje no Congresso, Alice? Como anda isso? A agenda foi focada nesses últimos dias no Fundeb, né? E os professores deram um show nacional, com WhatsApps, com mensagens a todos os deputados. Aprovamos um relatório que foi redigido na lavra da professora Dorinha Seabra Rezende, deputada do DEM de Tocantins. Nós estruturamos uma ação suprapartidária, transversal. A Frente Ampla se materializou na defesa da educação. Foi muito importante. O projeto, por exemplo, prevê que nós teremos até 2026 a possibilidade de um aumento da complementação da União de 10% para 23%. Então, cresce os recursos. Cresce também o investimento no professorado para interagir com a nova linguagem digital, para entender como garantir falar em plataformas como essa que nós estamos falando. Então, é 70 e 30 para investimento. Mas botamos mais 15% do dinheiro novo para os prefeitos gerirem a sua infraestrutura escolar e educacional. Então, o projeto foi muito bem arrumado e agora está na mão do Senado. A agenda agora vai se voltar para essa discussão do piso salarial. Tem uma turma querendo mexer no piso do professor. E o professor ganha muito pouco. Então, é preciso ajustar isso, porque o Fundeb tem como pagar o professor dignamente e garantir a infraestrutura da escola.
O Alice, e a gente tem um exemplo, eu costumo dizer aos colegas, a gente tem um exemplo dentro de casa, que é no PCdoB, que é o governador Flávio Dino, né? Pegou o estado mais pobre do país, né? E consegue pagar hoje o maior piso salarial, né? Para o professor de 40 horas, ou seja, é possível. Inclusive, eu acabei de receber uma mensagem de um amigo aqui do Pará, que é o Edivaldo Lima, que é presidente da Federação Nacional dos Oficiais de Justiça. Alice, inclusive, a entidade aí da Bahia faz parte, né? O Sindojus Bahia faz parte da nossa federação. Manda um abraço aqui para o Itaíus, que é o presidente aí na Bahia. E Edivaldo é o nosso presidente, está mandando um abraço para você, aqui lá do Pará. Ou seja, a nossa live realmente está bem nacional hoje. Nicolas, aqui da UJS, aqui de Alagoas, de Maceió, um jovem bastante atuante, mandando um abraço, dizendo que não vamos nos calar. Olha aí, Alice, vamos fazer zoado, que esse nome da educação vai passar. A galera está mobilizada. E eu estou junto com essa galera, sabe, Alice? Porque eu acredito muito na educação. Eu estudei minha vida toda em escola pública. Quer dizer, o ensino fundamental, né, o ensino médio, e eu sei como a educação pode transformar a vida da gente. E eu acredito, sabe, Alice, muito verdadeiramente, eu acredito numa educação inclusiva, uma educação de oportunidades. A gente precisa ter música nas escolas, a gente precisa ter cultura, precisa ter teatro. Eu acho que isso transforma. Essa garotada da periferia tem que ter acesso à música, tem que aprender a tocar um instrumento, tem que ter acesso à cultura, à literatura, à arte. Eu também sou músico, Alice, eu defendo muito isso. É assim que a gente vai transformar esse país. É isso que eu quero E é isso que eu quero para Maceió. Eu quero uma cidade humana, uma cidade com cultura, com música, né? E com a Alice, Portugal, com Jandira Fegali lá fazendo essa luta bonita para que a gente possa levar a educação e a cultura. Semana que vem eu vou estar com Jandira Fegali, Alice, e a gente vai estar falando sobre a questão da Lei Aldir Blanc, né? Eu sou músico, então eu vejo a situação dos nossos colegas, sobretudo na pandemia, né? A classe artística sofreu bastante, tem sofrido, então a gente também vai tentar dar a nossa colaboração. E eu fico muito feliz em poder contar com vocês. Nós participamos intensamente dessa discussão da Lei Aldir Blanc para que os fazedores de cultura possam receber esse auxílio emergencial, porque o músico que tem que ir aonde o povo está, não é? Como os poetas já disseram, é evidente que ficou impedido. A cultura foi a primeira a parar e a última a voltar, pode ter certeza disso. Não é? Então, agora, os artifícios de se fazer lives, de se buscar patrocínios para lives, tudo tem acontecido. Mas isso é mais fácil para o artista conhecido, não é? Como nós todos festejamos Caetano Veloso esses dias, mas o artista militante, o que toca no barzinho, o que toca numa feijoada de sábado, esse não tem de onde tirar a comida para a sua família. O iluminador, não é? O ilustrador, aquele que carrega as caixas de som para um show público, eles estão passando dificuldade. Então, esse foi um projeto estratégico também votado pela Câmara, e esse está pronto e sem vetos para começar a ser pago por esses dias. Isso vai ser muito importante, um apoio importante para os fazedores de cultura, inclusive para aqueles que têm projetos em andamento, contratos com prefeituras, com o Estado, também esses contratos estarão protegidos por essa lei. Então, Cícero, foi muito importante. Eu também fui aluna da escola pública a vida inteira e aprendi a ler uma partitura na escola pública. Eu leio partitura. Poxa! Aprendi na escola pública. Será que a gente não pode voltar a ter isso? Fiquei com inveja agora, hein, Alice? Aprovamos a PEC da música e ela não é posta em prática no Brasil. O ensino da música é obrigatório na escola. Então, a escola, como os grandes educadores, Anísio e Paulo Freire já disseram, não é só um espaço de repassar conhecimento, é um espaço de vivência. E é assim que a gente forma um cidadão integral, né? Parabéns por suas ideias. Maceió vai brilhar. Obrigado, Alice. A gente aqui, o estado de Alagoas, infelizmente, nós temos o maior índice de alfabetismo do país. Então, a gente não pode pensar num estado desenvolvido, numa capital desenvolvida, né, sem que passe pela educação, né? A educação é o ponto-chave, né? A gente precisa ter esse entendimento. Infelizmente, a gente hoje tem uma educação muito precária aqui na capital, Alice.
Infelizmente, a gente tem que falar, né, o prefeito que era do PSDB, o Rui Palmeira, pouco investiu na educação, escolas sucateadas, e aí a gente, infelizmente, isso repercute em outras áreas, não é? Como, por exemplo, na segurança pública, na violência, né, no desemprego. A gente é a sexta capital mais violenta do país ainda. Isso passa muito pela educação, né? A educação tem que ser transformadora em todos os sentidos. Como você vê essa questão com a pandemia? Assim, tem se falado muito nisso, Alice. É importante ouvir a sua opinião, uma opinião assim, com muito conceito. Como você vê a questão do ensino à distância? Ela pode ser uma solução, porque para a educação infantil, por exemplo, né? Já, né, fica bem difícil. Então, como você acha que pode ser implementado o ensino à distância e até onde, né? O ensino à distância é uma ferramenta que a educação tem que se apropriar. Né? Nós sabemos, nós vimos, Cícero, há muitos anos atrás, antes do Fundef e depois, né, quando cristalizamos o Fundeb, uma certa realidade foi começando a ser enfrentada. A gente via professores leigos ensinando, né, ganhando R$ 50. Né? Eu assisti às fraudes contra o Fundef quando eu era deputado estadual, enfrentei loucamente isso na Bahia para que nós pudéssemos superar. E o Fundeb trouxe mais estabilidade a esse financiamento, e eu espero que o Senado aprove o relatório da professora Dorinha, que o senador agora está já com um relator no Senado, e eu acredito que possamos aprovar, mas é importante que os alagoanos conversem com os seus senadores para votarem a favor desse texto. Né? Eu penso que o ensino à distância, o EAD, né, nós temos que nos apropriar da ferramenta digital. E com essa circunstância da pandemia, mais do que nunca. Mas ela está longe de substituir o que eu disse antes, essa relação calorosa do professor-aluno. Ela é indispensável. Nos primeiros anos de escola, onde é a socialização da criança que define o seu aprendizado, ela desenvolve o cognitivo e o emocional. Nos joguinhos de criança, ela aprende a ganhar e a perder, e a dividir a merenda. Né? Então, tudo isso faz parte dessa construção do ensinar a pensar. Isso não pode ser feito à distância. Ao mesmo tempo, você conversa, por exemplo, para o nível superior, não é possível determinados saberes à distância. Você não pode formar um farmacêutico bioquímico, laboratorista como eu, à distância. Um enfermeiro à distância. Imagine, um intensivista para atender Covid-19, ele não pode ser formado à distância. Infelizmente, isso está liberado, então liberou geral no MEC e muitas faculdades privadas abrindo para todas as áreas. Ora, há áreas e áreas. Então, o historiador ele pode ter uma parte remota, até um assistente social pode ter uma área à distância, mas um profissional de saúde que tem que ter perícia, não tem como. Isso é algo irreal que está acontecendo no Brasil. A educação no Brasil, com este governo, desceu a ladeira. Nós estamos no quarto ministro, o primeiro não disse ao que veio, o segundo levou 14 meses desorganizando a educação brasileira e hoje é fugitivo do Brasil, o senhor Weintraub, de triste memória, um provocador profissional, um anti-educação. E agora passamos por um vexame público com aquele senhor que tinha incongruências no currículo, e agora esse cidadão, coitado, pegou Covid, o MEC está rezado, como a gente diz na Bahia, né? E o ministro ainda não atuou. Quem está funcionando é o Congresso a favor da educação. Mas então, ministros parece que é um grande problema desse governo, né, Alice? A gente está no governo é ele próprio. Né? Ele com a sua equipe, né? Que a gente na maior crise, uma das maiores crises, né, de saúde pública da humanidade, né? E a gente já está aí há quase 3 meses sem um ministro da saúde. É algo inimaginável, né? Um general, né? Que, enfim. É uma situação dramática. Aliás, o governo está altamente militarizado, Cícero. Você é um oficial de justiça, compreende perfeitamente as regras do sistema jurídico brasileiro. Eu sou aliada de vocês, dos sindicatos do judiciário, dos oficiais de justiça. Junto com Flávio Dino, fui autora da PEC 90, que buscava criar uma unidade nacional de salários, de piso, para os trabalhadores dos judiciários dos estados brasileiros. Não é teto, é piso. Né? Porque o oficial de justiça de Alagoas não é menos importante do que o de São Paulo.
Então, Verdade, todos são importantes, correm riscos ao verdade. implementarem, não é, a efetividade da ação jurisdicional. Então, sem dúvida alguma, nós sabemos que o Estado brasileiro, nesse momento, está conflagrado. Ele está vilipendiado por um governo que não compreende o que é a diferença entre governo e Estado. É muito importante que isso seja dito à nossa sociedade. Além do mais, o governo está envolto em crimes. Agora mesmo, o filho dele revela que entregou aos Estados Unidos informações sigilosas do Brasil. Então, é por isso que nós, da oposição, defendemos que abra-se uma CPI sobre esses crimes de fake news, controle de dados, que levou, enfim, à vitória do Bolsonaro, e ao mesmo tempo que o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, possa acatar pelo menos um dos mais de 40 pedidos de impeachment do senhor presidente por essa ordem, né, de inúmeros crimes e irregularidades que ele cumpriu nesse tempo de gestão. Essa é a nossa posição nacional, nós entendemos que ou a gente encara o que está acontecendo, ou o Brasil vai, assim como a educação e a saúde estão indo, ladeira abaixo. Alice, a gente tem uma tendência, a gente já tem um grande problema na educação no Brasil, sobretudo, principalmente na educação pública, que é a evasão escolar. Né? É um dos grandes problemas da educação, você conhece bem. Há uma tendência, né, com toda essa questão da pandemia, que essa evasão ainda aumente. O que é que a gente tem que fazer, Alice? Porque teremos vidas, né, felizmente, com a graça de Deus, teremos vidas também nesse período, né, pós-pandemia, né, nesse período mais grave. O que fazer para a gente evitar, né, que esse grave problema ainda se agrave? Nós temos visto matérias, inclusive dos dirigentes municipais e estaduais de educação, que estão aflitos com o aumento da evasão escolar com a pandemia. Né? Infelizmente, as pessoas têm medo de que esse retorno acabe atingindo o que é mais valioso, que é a vida. Não é? Então, os dirigentes, em pesquisas que foram feitas pelo IBGE recentes, diz que 11,8% dos jovens entre 15 e 17 anos, o equivalente a 1.100.000 pessoas, estavam fora da escola em 18, e que isso poderá crescer exponencialmente em torno de 30% no período no pós-pandemia. É grave. O que fazer? Você me pergunta. Primeiro, garantir esse financiamento, porque a escola funcionando atrai o aluno. Segundo, agora, por exemplo, o Flávio Dino comprou chips, né, e está dando aos estudantes 90 mil chips para digitalizar a educação e treinando os professores. Então, um jovem como você, que é pré-candidato, que tem ideias aquecidas pelo coração, pelo amor à sua cidade, não é? Essa é uma saída. É essa parceria forte com os educadores, um treinamento, não é? É claro que será um treinamento continuado, uma educação continuada, mas um treinamento intensivo para começar a usar as plataformas e não parar de vez a educação e não perder o estímulo. O uso também do rádio, em lugares remotos, onde não tem sinal, onde até para ligar o telefone tem que ir para o alto de um morro. Então, rádio. O rádio pode ser utilizado nesse período de pandemia, que não é o caso da capital, que é possível garantir sinal. Né? As operadoras, aliás, ganham muito dinheiro nas capitais. Então, Cícero, obviamente, isso é possível fazer. São paradigmas importantes que já estão sendo utilizados, que você pode, nessa construção da sua pré-candidatura a prefeito de Maceió, com um corpo de especialistas, construir essas saídas para impedir a evasão escolar e mais, aumentar o IDEB de Maceió, fortalecer a escola pública em Maceió. Eu tenho certeza que você tem essa condição e contará conosco para essa construção. Vamos contar, sim, Alice, com seu apoio, com o apoio de toda a bancada do PCdoB, que é uma bancada extremamente atuante, e a gente sabe o quanto a educação é transformadora, e Maceió precisa muito mudar sua educação. Maceió precisa
valorizar os seus profissionais, os profissionais da educação que são desvalorizados, que não têm condição hoje de oferecer um ensino de qualidade para as nossas crianças e jovens, e a gente precisa mudar essa realidade. Alice, falando agora um pouco mais da política de uma forma geral. A gente vive um momento difícil, né, do país, um momento difícil economicamente, um momento difícil abalado por toda essa questão da pandemia. Você que tem, assim, uma atuação bastante incisiva no Congresso, o que a gente fazer para superar esse momento, Alice? Como a gente ultrapassar esse momento tão sombrio que a gente vive? E te confesso, não imaginava viver esse momento na minha vida, e nem tão cedo assim como a gente tem vivido, o rumo que o Brasil começou a tomar. O que fazer para a gente superar isso? Pois bem, olha, primeiro é dizer que o nosso país é um país grandioso, o nosso povo é um povo batalhador, né? A maioria do nosso povo vive em condições muito adversas, com muitas dificuldades econômicas. Então, nós precisamos, sem dúvida, organizar as pessoas em torno dos seus objetivos. Eu acredito que isso não é tão difícil, superar a política atrasada do toma lá da cá, constituir relações verdadeiras com segmentos sociais. Isso é muito importante, Cícero. A forma de resolvermos o problema do país é fazendo com que o país se mobilize em torno das suas necessidades, das suas teses. E isso só se dá de forma transversal, não tem ninguém capaz de fazer isso sozinho. Não se produz grandes líderes nacionais da noite para o dia. Né? E nós passamos por um período difícil, onde mentiras foram transformadas em verdades a partir de uma pirâmide de fake news, né? E isso é algo que está sendo discutido com força em nosso país, e nós precisamos vencer essa etapa. Eu acredito muito que, através da organização popular, né, nós poderemos superar esta fase. Nós, no Congresso, hoje, somos minoria. A oposição, em bons dias, tem 131, 132 votos. É muito pouco. Para ganhar o Fundeb, nós temos que pegar parte do centro. Para ganhar o auxílio emergencial que Bolsonaro queria dar 0. Depois, quando fizemos toda aquela mobilização, ele propôs R$200. Mas, mesmo assim, a popularidade dele está crescendo entre os mais pobres porque acham que é ele que está dando os 600. Quando, na verdade, foi uma obra da oposição. E o Congresso decidiu sobre isso. E ele quer cortar agora. Então, nós precisamos mobilizar e esclarecer. Momentos como esse que nós estamos tendo aqui são muito importantes, mas eles precisam sair da bolha, né? Nós precisamos falar para todos, falar para mais gente. E você que está nos assistindo, que gosta das ideias de Cícero, não só curta, mas compartilhe, né, esses momentos com pessoas que provavelmente não estão nos vendo, não são estimuladas para isso, estão preferindo ver uma repetição de novela do que estar antenado com o acontecimento. Então, eu acho muito importante isso, que a gente faça redes do bem, ao invés de fake news, redes do bem, grupos de reprodução de ideias abertas, transversais, para que a gente possa ganhar a sociedade. No momento, não podemos nos mobilizar na rua, só com muita distância um do outro. Talvez a sua campanha, que vai ser afirmada, ela não possa ter comícios, né? Ela só possa ter pequenos atos. Você com o carro de som, com mais 15, 20 pessoas andando distantes uma das outras nos bairros de Maceió. Então, a gente tem que estimular as pessoas a estarem aqui, nas redes, e, eventualmente, nas janelas, nas portas, nas sacadas com as panelas, lutando por educação justa, lutando por democracia. Eu acredito que a organização popular é a única que poderá nos fazer superar esse momento nebuloso do Brasil. E a gente tem percebido, Alice, é fantástica a sua posição, é isso mesmo. A gente acredita muito nisso, a gente tem convocado os colegas, os militantes, para que a gente possa fazer isso, para que a gente possa levar, como você falou, essa mensagem do bem para as pessoas, né? A gente precisa se contrapor às mensagens do mal, né? Se a gente deixar só elas, a gente precisa fazer também, divulgar as boas práticas, né? As coisas boas, porque, inclusive, a gente tem percebido, como você bem colocou, que o atual governo tem a prática de se apropriar até do trabalho que não é dele.
não é? Inclusive, quando o Fundeb foi aprovado na Câmara, ele postou, né? Ele fez uma publicação lá no Twitter dizendo que era o governo que valorizava a educação. Pelo amor de Deus, não é? A gente sabendo que o governo foi contra, inclusive a indicação era de votar contra. Então, a gente tem que fazer esse trabalho. Não é verdade, Alice? É verdade. Apropria-se. Isso, no bom português, chama-se cara de pau. Porque ele não fez nada pelo Fundeb, deixou... Aliás, Paulo Guedes, em poucos dias antes, conversando conosco, ele não sabia direito nem o que era o Fundeb, não decifrava a sigla, que é o Fundo de Valorização da Educação e do Magistério, de Desenvolvimento da Educação e Valorização do Magistério. Mas é importante dizer, viu, Cícero, que agora o novo Fundeb, o Fundeb constitucional, ele não trata só do professor, ele trata também do funcionário da escola. Dos profissionais, aí, né, da educação. Profissionais da educação. E você, que é pré-candidato e vai ser prefeito de Maceió, né, tem que ver, olha, um porteiro bem treinado em uma escola, ele pode dizer à orientadora escolar, olha, aquele menino está saindo daqui vestido com um padrão fora da sua família. Pode ser algo relacionado à exploração sexual, investigue. A criança que não quer comer, que rejeita o toque do adulto, ela pode estar, sem dúvida, em um processo de, né, abuso intrafamiliar. Muitos casos foram verificados, né, desta maneira. Eu estou aproveitando aqui e votando, que nós estamos em sessão da Câmara, viu? E, sem dúvida, fortalecer os profissionais da educação, não é? Transformar esses profissionais em técnicos educacionais será uma grande vitória para a escola, para fazer da escola algo mais completo, não é? Algo mais completo, algo mais além do repasse de conteúdo. Portanto, eu acredito na educação pública e acredito também que temos toda a condição de virar essa página, garantindo diminuição da evasão, garantindo mais recursos para a educação através desse suprimento dos impostos e do aumento da contribuição da União. Mas podemos ter, viu, Cícero, surpresas, porque Bolsonaro várias vezes se disse a favor de uma tese e vetou, né? Então, isso se deu agora, por exemplo, com a aprovação que fizemos da indenização ao profissional de saúde que fique inviabilizado para o trabalho após ter Covid. E a sua família também, o recebimento de uma pensão, como se fosse um soldado que foi à guerra. Ele aprovou, né, os seus deputados votaram a favor e ele vetou a posteriori. Então, é uma pessoa que não tem palavra. Por isso, é muito importante que vocês conversem com os senadores para aprovarem o Fundeb essa semana. É verdade, Alice. E essa realidade que você trouxe da importância do novo Fundeb por valorizar o profissional da educação, né, os técnicos, os auxiliares, né, além dos professores, é muito importante. Porque, como você falou, a gente tem ali todo um conjunto, um complexo, né? A educação é feita por professores e por profissionais, né, que trabalham junto à educação. Eu conheço bem essa realidade, Alice, porque trabalhei também aqui nos Correios durante quase 6 anos, eu fui carteiro. E sei da importância da base, né? Sei da importância do profissional, né, que está no apoio do profissional auxiliar. É uma cadeia, né, que todos funcionam. E, inclusive, eu faço sempre questão de dizer, sempre disse isso, tenho muito orgulho de ter sido carteiro por quase 6 anos, porque me deu a condição de conhecer essa cidade como poucos. Trabalhei na periferia de Maceió, conheci a realidade, já naquela época, olhava com um olhar atento aquela realidade das pessoas, aquilo já me inquietava, né? Correios que, inclusive, né, o presidente pensa em privatizar. Não é? Pois é, na verdade, então, de mais de 200 anos. Mais de 200 anos, uma instituição assim valorosa, né? E não é só os Correios, né? Está pensando em vender tudo, né? É um entreguismo sem precedentes. A gente fica preocupado. A gente teve aqui a experiência, por exemplo,
da companhia elétrica. Foi privatizada, entrou aqui a empresa chamada Equatorial, Alice, presta um péssimo serviço, um serviço de péssima qualidade. Quando venderam que a privatização era a solução, a gente tem hoje quedas constantes de energias, apagões, e tivemos agora o maior aumento, inclusive, do país. Foi aqui em Alagoas, quase 10%, em plena pandemia. Um estado pobre como o nosso, você ter um aumento de 10% sobre a conta de energia, onde todo mundo está em casa, né, está consumindo mais energia, né, não por querer, mas por necessidade. Se você tem mais pessoas, mais tempo, né, dentro de casa, você vai consumir mais energia, claro. E a gente ganhou esse presente, em plena pandemia, um aumento absurdo. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter essa compreensão. Eu costumo dizer, tenho dito aqui, Alice, na nossa pré-campanha, no nosso trabalho nas redes, que a gente precisa, e eu falo de Maceió, eu acho que se estende para o Brasil todo, a gente precisa de sensibilidade, a gente precisa de gestores que conheçam a realidade do seu povo. Eu, inclusive, já disse outras vezes, eu tenho orgulho do meu currículo, da minha base, né, curricular, enfim, mas não vai ser isso que vai me tornar um gestor melhor, né? O que vai me tornar um gestor melhor, que vai me fazer ser o melhor prefeito que Maceió já teve, vai ser a sensibilidade que eu tenho, de saber que a gente transforma a vida das pessoas dando oportunidades, né? Que as pessoas precisam ter oportunidades. E, através das oportunidades, a gente constrói uma sociedade melhor, uma Maceió mais humana. A gente tem uma gestão que só olha para uma parte da cidade, né? Só olha para a parte da orla, porque é a parte bonita, é a parte turística. E aí a gente tem toda uma parte abandonada. E a gente não pode, eu costumo dizer, é como se fosse uma grande horta, onde você cuida só de um pedaço daquela horta. Claro que você não vai ter uma boa colheita. A gente vivencia, Alice, eu acho que você conhece até essa realidade, porque você é muito antenado. A gente tem aqui um chamado Caso Pinheiro, são bairros de Maceió que estão afundando. Tenho acompanhado isso. Efetivamente afundando. Imagine que situação. É surreal, cara. É uma parte de Maceió que está afundando pela exploração criminosa da mineradora Braskem. E aí são milhares de famílias que estão sendo abandonadas, saindo das suas casas, deixando toda a sua história para trás, sem saber nem quanto vai receber de indenização. Não sabe sequer se vai receber e quanto vai receber. Nós temos 4 bairros aqui, o Pinheiro, o Bom Parto, Bebedouro e Mutange. O Mutange, inclusive, hoje é uma cena de guerra, se você passar. É triste, Alice, se você olhar, quando você vê todas as casas abandonadas, já foram todas deterioradas, enfim. Então, a gente precisa ter esse sentimento, né? Eu vejo muito, quando você fala, eu vejo muito isso em você, assim, né? Essa coisa, esse brilho nos olhos, assim. A gente que tem isso, né? A gente que vem dessa luta, né? Eu acho que é aí que a gente consegue realmente transformar. E eu queria saber contigo, para a gente dar uma fechada nessa questão da educação, Alice, o que precisa ser feito para a gente efetivamente mudar a educação do nosso país e a gente poder oferecer oportunidades, né, ao nosso povo, às nossas crianças, e que a gente possa ter uma sociedade melhor. O que é que a gente precisa fazer? Bom, primeiro acima de tudo, valorizar o professor, valorizar aquele que você primeiro imita, que você tem a letra parecida. Essa é a verdade, nós precisamos valorizar o professor. E isso, infelizmente, muitas gestões não têm feito. E é, sem dúvida, fundamental que a escola seja o foco, não apenas a grande política educacional, mas a escola, como elemento humanizado, né, que receba o aluno com compromisso, não só de dar-lhe destreza, mas de dar-lhe uma formação integral. Porque a criança que tem a mãe analfabeta, ela tem 80% de chance de não se alfabetizar no período correto. Então, Cícero, eu penso que a valorização do profissional de educação é fundamental. A valorização do professor é indispensável. E o que você falou sobre os bairros de Maceió se remete também à solução da educação. É a questão das escolhas. Então, qual é a escolha? É fazer um convênio para apostilagem, né, ao invés de livros, que o próprio FNDE doa para o país, com comissões de altos estudos realizando esses livros. Ora, nós sabemos que, infelizmente, recursos da educação já escoaram muito mal, escoados pelo país. Nós precisamos fazer escolhas que beneficiem o elemento nuclear, que é o ensino, que é o binômio ensino-aprendizagem. Eu acho que o gestor que não permita roubalheira,
que faça escolhas, né, que sejam escolhas, às vezes, simples, mas que garante a efetividade da aprendizagem, colherá em pouco tempo, né, os resultados. O exemplo de Sobral, do Ceará, é sempre trazido, né? É um exemplo importante, planejamento. O planejamento em Sobral levou a índices espetaculares aos meninos que ganham as Olimpíadas de Matemática e de Português no Brasil, no interior do Piauí, também tem uma experiência dessa. Nós precisamos avançar para planejar, criar metas, né? Já temos as metas do Plano Nacional de Educação, mas você tem que criar metas e dizer à rede educacional que não vai se também vencer tudo em 4 anos. É preciso criar metas. Eu vou alfabetizar X% e ir atrás dessa meta como se fosse uma Olimpíada, né? Então, é planejamento e ação para resolver o problema da educação com o financiamento garantido. E o financiamento, ele, em boa parte, na sua maior parte, vem desses recursos do Fundeb. Por isso, é muito importante que o Fundeb seja aprovado no Senado essa semana, né? Então, começa por aí, Cícero. E começa com você ter em torno de si pessoas que tenham também essas escolhas, né? Muitas vezes, todo o processo de construção política faz com que nós tenhamos a necessidade das alianças, essa é uma realidade, mas você tem que colocar essas escolhas pelos mais sensíveis na mesa como elemento nuclear, ou seja, ampliar sem perder a fisionomia popular. Isso é muito importante para um pré-candidato a prefeito de uma cidade maravilhosa, mas que é apertada, como a minha velha Salvador, por um cinturão de pobreza. Esse cinturão de pobreza precisa ser enfrentado. Alguns dizem, olha, mas a prefeitura não tem como resolver o problema do desemprego, que é hoje epidêmico no Brasil e é pandêmico, né? O Brasil vai para 26 milhões de desocupados, entre desempregados, desalentados, os que perderam o emprego agora, na pandemia. Mas o município pode, sim, fazer forças de trabalho, fazer frentes. O município pode atrair empresas, o município pode buscar a valorização do turismo com profissionalização, não o turismo predatório e das grandes redes hoteleiras apenas. É preciso valorizar esse trabalho, essa mão de obra, formar mão de obra. Nós temos uma experiência bacana aqui na Bahia, da economia solidária, Cícero, que nós podemos, por exemplo, fazer um catálogo no município com aqueles que prestam serviços, o encanador, o eletricista, o pintor, que às vezes ele trabalha ali para aquela clientela dele, mas o outro bairro não sabe que tem um bom profissional. Através de uma secretaria de trabalho, você pode, não é, fazer essa indicação do profissional. Então, integrar é fundamental para desenvolver. Soluções simples, né, Alice? Soluções simples, exatamente. Mas eficazes. A economia criativa, nós temos aqui uma cidade extremamente turística, foi um setor que, assim, efetivamente derreteu com a pandemia, né, o setor de turismo, o setor hoteleiro, barístico, a gente acompanha essa realidade. Eu acho que a gente precisa sentar com esses segmentos da economia, porque cada um tem uma realidade, tem uma necessidade diferente, e encontrar soluções viáveis, porque as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam ter o seu ganha-pão, né? Levar o sustento para a sua família. Eu costumo dizer, não existe sociedade desenvolvida, a gente não pode falar em desenvolvimento sem emprego. As pessoas precisam trabalhar. E como o Gonzaguinha dizia, né? Um homem sem trabalho, ele não tem honra, né? A gente precisa da honra, da dignidade, as pessoas precisam trabalhar. Então, a gente vai enfrentar um problema muito sério, Alice, aqui, que é uma capital que já tinha muitos desempregados. Nós temos a terceira capital com o maior número de desempregados, só perdendo para Macapá e Manaus, e Maceió com muito desemprego, com uma situação difícil, e que a gente vai ter que enfrentar. Isso vai precisar, como eu disse, sensibilidade, soluções alternativas, criativas, como você colocou, né? É a gente chamar esses profissionais, a gente dar oportunidade a essas pessoas para que a gente possa ter uma retomada da nossa economia. Alice, a gente está chegando aqui ao final da nossa live, eu sei dos seus compromissos, inclusive você falou aqui, né, que está acompanhando, né, participando da sessão da Câmara, então... É por isso que o olhar está variando às vezes. Claro, mas isso demonstra, né, o quão, né,
assim, dedicada você é, né, nas nossas causas, que nos atendeu generosamente, tem feito um trabalho brilhante. Só aumenta a nossa admiração por você. Espero que muito em breve você possa estar aqui em Maceió, que a gente, quando houver essas condições sanitárias, esperamos que antes das eleições, e já deixo aqui o convite feito para que você possa vir aqui, para que a gente possa estar junto aqui num palanque, falando para o povo de Maceió, que a gente pode mudar essa cidade sim, e que a mudança dessa cidade vem através desse sentimento, como você falou, de boas práticas, de boas vontades, de tornar uma cidade mais humana, né, mais acolhedora. Então, agradeço a você, Alice, sei que você vai continuar aí no seu trabalho. Quero aqui deixar assim, um abraço fraterno, de muita gratidão a todos que estão aqui nos acompanhando, milhares de pessoas, e quero aqui deixar suas considerações finais, e mais uma vez reiterando os agradecimentos. Eu fico muito feliz, Cícero, de ver um jovem pré-candidato que tem uma carreira pública, né, de qualidade, mas decidiu se expor e abrir o coração da sua cidade. Né? Isso é algo muito importante, porque você está dizendo do seu jeito que política é a arte de convencer, é a arte de persuadir, mas para transformar, não para conduzir, não para colocar de forma arrebanhada as pessoas. É importante convencer para transformar. É isso que a política faz, a boa política, a política com letras maiúsculas. E eu vejo com muita felicidade ver emergir essa nova força, força alegre, jovem em Maceió. Maceió merece mais. Sinceramente, eu conheço Maceió, e morro de saudades, tenho vontade de estar de novo. Que brasileiro, ou qualquer pessoa deste mundo que foi a Maceió, não voltou encantado e contagiado, primeiro com a generosidade e a simplicidade das pessoas, depois com as belezas naturais do lugar. Então, essa posição de novas escolhas, um novo olhar para Maceió, uma cidade que seja uma cidade inclusiva, que seja mãe para seus filhos e filhas, não apenas para os que vêm de fora, que seja uma cidade que se dedique a fazer a escolha e que tenha a mão sobre a cabeça dos mais pobres. Por isso, Cícero, eu acredito nesses novos projetos. E o nosso partido, o PCdoB, é um partido que vai fazer 100 anos. É a agremiação mais antiga em exercício político do Brasil, que já sofreu muito preconceito, já sofreu muito desdém e muita perseguição. Mas tem provado para a sociedade brasileira que nós somos o partido dos comuns, defendendo os de baixo, os que constroem riqueza e que, em geral, pouca riqueza tem. Então, é por isso que eu confio na sua proposta de novas escolhas, novo momento, um olhar dedicado, carinhoso sobre a sua querida Maceió. Eu lhe desejo muito boa sorte, quero me colocar à disposição dessa construção e do meu partido em Maceió e em toda Alagoas, e dizer que nós todos temos um enorme carinho. Eu vi grandes momentos da esquerda progressista, democrática, alagoana, e espero que esses momentos sejam renascidos a partir da sua liderança. Meus parabéns, e a todos que te seguem, a todos que te estimulam, que estão, inclusive, coordenando esse nosso momento aqui, estou à sua disposição. Muita sorte, muita força e muita determinação, E nós não precisamos nem falar mal de ninguém. Nós precisamos apenas falar bem daquilo que o povo merece ter, E que nós estamos dispostos a lutar, não de prometer em vão, porque a cada frustração, a cada ilusão, vem uma frustração. Então, nós temos que, com concretude, fazer as propostas e correr para a vitória de maneira coletiva. Um forte abraço, muita sorte, e estamos aqui ao seu lado, sempre à disposição. Ô, Alice, muito obrigado. Agradeço em nome de todos os maceioenses, de todos os alagoanos, centenas de mensagens aqui parabenizando você, vários companheiros, camaradas de trabalho aqui, de luta partidária, todos aqui muito maravilhados com a sua participação, Alice, mandando aqui um abraço muito forte, dizendo o orgulho de pertencer a um partido que tem uma deputada como Alice Portugal.
Eu também me orgulho muito disso e vamos trabalhar sim para mudar Maceió, porque o PCdoB é o partido da mudança, é o partido que tem contribuição inestimável para esse país, né? Que relatou a Lei Maria da Penha, a Lei da Liberdade Religiosa, a Lei Aldir Exatamente. Blanc. Então, enfim, a gente tem a Jandira contribuição. vai chegar aí com esses relatos. É verdade. E tem uma Alice Portugal, né? Então a Muito gente fica muito obrigada. feliz. Um forte abraço, Alice, carinhoso, e obrigado por Também. tudo. Tudo de bom, Cícero. Saúde, sorte, saúde a todos aqueles que nos acompanham nesse momento e vitória para Maceió. Valeu, valeu, Alice. Obrigado, obrigado a todos vocês, a todos e todas.